E o molecote ficou tão em choque que nem conseguiu responder. Aí ele meteu o louco na hora, falando que se perdeu e acabou parando ali. Ela pediu para ele se afastar, porque essa era a sala do boss. E o Dinho sacou que ela era realmente forte, porque conseguiu pegar ele desprevenido. Só que ela já estava achando que estava maluca, porque tinha certeza que tinha uma arma na mão dele. Quando ele passou por ela para ir embora, a mina quase teve um infarto, mandou ele esperar e começou a cheirar ele igual um cachorro, meu parceiro. Sacou que ele não tinha cheiro de chulé igual os outros caçadores e já estava querendo dar uns pega nele. Só que ela viu no cadastro dele que ele era rank e perguntou se o MLK era cheiroso desse jeito por ser rank baixo. Aí a lógica foi pra Nárnia, né? Voltando pro grupo de mineração, os cabras falaram que ele era muito sortudo, porque se perdeu e deu de cara com a gatinha da Chá. E o chefe falou que ela foi patrulhar porque estava preocupada com o boss e esse tempo todo o Dinho achando que ela estava seguindo ele. Um nerdola contou que ela conseguia sentir um cheiro esquisito nos caçadores e já deu para perceber que a maioria tem cheiro de cebola, né? E é por isso que ela sempre anda cobrindo o nariz com lenço, porque não consegue respirar muito bem perto desses caçadores fedorentos. Aí o Jin-Woo começou a viajar na maionese, perguntando se isso também era coisa do sistema, igual aquela vez que o Baruca falou que não escutava uma voz mandando matar ele. Mais tarde, o Jin-Woo foi receber o pagamento da missão e geral tava babando o ovo dele, porque graças ao Prota, eles acabaram o trabalho 2 horas antes. Parece até uma escavadeira humana. O chefe gostou tanto dele que até perguntou se não queria trabalhar para ele, falando que ia cuidar muito bem dele. E o Dinho agradeceu, mas falou que tinha outros trabalhos para fazer. Aí o cara perguntou se ele não queria vir na raid de amanhã. E o moleque ficou surpreso que a Hunters ia fazer outra raid de rank A amanhã. Só que dessa vez eles iam com o time reserva. E eles provavelmente eram a única guilda da Coreia que conseguia dividir o time em 2 equipes para fechar portais de rank A. E o Dinho já perguntou que horas tinha que chegar amanhã. Aí o chefe já ficou todo feliz e falou que ia até dobrar o salário dele, que era mais justo para alguém que trabalhava por 5, né? De noite, a caçadora Cha Hai-in estava ligando para a guilda para pedir informações de um homem chamado Sung Jin-Woo, que estava no grupo de mineração. Ela disse que ele devia estar metendo o louco, falando que se perdeu aquela hora e estava preocupada que ele fosse algum espião de outra guilda. Mas a gente sabe que, na verdade, ela só estava querendo um stalker, que é o nosso Prota, né? E ela ficou assustada quando o cara falou que o mestre Choi pediu para pesquisar informações sobre esse mesmo cara, só que a associação colocou uma trava nos arquivos dele e ninguém conseguia acessar, o que era bem estranho para um caçador de rank tão baixo. E o maluco até tentou perguntar alguma coisa, mas a mina desligou na cara dele e foi deitar, se perguntando por que o Dinho era tão diferente, já que ele era a primeira pessoa que ela conhecia que cheirava bem. Lá na equipe de mineração, o Jin-Woo lembrou do seu primeiro grupo que ele participou. E todo mundo já chamou ele para almoçar porque o cara era um herói. Do nada, um cavaleiro do grupo de ataque veio perguntar se eles podiam pegar alguém do grupo de mineração emprestado, porque o escudeiro deles não tinha vindo. Só que é claro que os mineradores não estavam nem um pouco a fim de arriscar a vida à toa, sem contar que eles já estavam ocupados demais com o trabalho deles. O mano continuou insistindo, falando que iam até dar um pagamento a mais. Só que os jogadores de Minecraft não queriam se arriscar por alguns centavos, e como ninguém queria, o nosso menino Dinho decidiu se voluntariar. Aí é claro que geral entrou em pânico, porque era loucura um caçador de rank baixo acompanhar a equipe numa Dungeon Rank A, falando que ele era jovem demais para virar ração de monstro. Mas ele falou que ia aprender muita coisa só observando. Aí o líder se apresentou pro Prota como Song Ki-hun e ficou surpreso que o moleque estava carregando uma mochila de 300 quilos como se não fosse nada. Dessa vez o portal era ainda maior que o de ontem, mas mandou ele ficar tranquilo porque se fosse perigoso, o grupo B não seria mandado lá. E falou a mesma coisa do covil duplo, que quase todo mundo virou saudades, né? E mesmo sendo time reserva, os caras ainda eram bem fortes, já que tinha 11 caçadores rank A e 6 rank B. Então, finalmente chegou a hora de entrar.
Só que por algum motivo o Dinho estava sentindo a mesma sensação esquisita que ele sentiu antes de entrar no portal vermelho. Lá dentro, uma bela moça falou para ele não ficar com medo, porque eles iam proteger ele, principalmente ela, que era uma healer rank A e podia curar se ele se ferisse. Ela ainda começou a falar de um ditado que diz que se o mago for atacado, os tankers são os culpados. Se o healer for atacado, o grupo de ataque é o culpado. E se o escudeiro for atacado, a culpa é de todo mundo. Ou seja, ele só ia ser atacado se todo mundo lá fosse dizimado. O Ki-Hun estava pensando que foi colocado como líder do grupo B pela primeira vez. Mas se ele conseguisse vencer essa raid, podia virar o líder definitivo. Do nada, eles ouviram um barulho e toda a equipe já entrou em formação. E o Jin-Woo ficou surpreso que eles nem precisaram de nenhuma instrução para isso. Essa é a força de uma equipe rank A. Meu parceiro! Um bando de coiotes apareceu e a rapaziada já estava cortando eles no meio. E se não conseguissem, pelo amor de Deus, né? Porque o Dinho solou 300 desses no episódio 2, quando ainda era só um fracote. A maga mandou geral se abaixar porque ela ia fazer a festa e saiu exterminando os lobos num piscar de olhos. Eles ficaram confusos, se perguntando por que tinham chacais em uma dungeon de rank A, já que eles eram monstros rank C. Muito fracos para estarem ali. Só que o Jin-Woo percebeu que eles tinham uma marca de coleira, então não eram lobinhos comuns, tinham sido domesticados por alguém. E então, os verdadeiros demônios dessa dungeon resolveram aparecer. Um bando de orques superiores brotou e a gurizada já tremeu na base. Um deles arremessou uma lança na velocidade da luz que quase quebrou o escudo do líder. Os orques partiram para cima e o Cavaleiro Vermelho tentou fazer eles pararem. Mas usaram ele como degrau e já iam partir para cima dos magos. Só que ele tomou uma bola de fogo na boca só para ficar esperto, mas a resistência mágica do orc era alta demais e nem arranhou ele. A gatinha conseguiu prender ele com chicotes, mas ele era forte demais, ela só ia aguentar mais 5 segundos. E o maguinho disse que era mais que o suficiente, invocando 2 soldados de fogo que partiram para cima, só que ele gastou muita mana para isso e não ia conseguir usar mais nenhum ataque. A mina até meteu um Karate Kid ali, mas tomou um encontrão que arremessou ela na parede com tudo. Eles começaram a ser cercados e o Ki-Hun mandou eles se separarem em 3 grupos. E mesmo que fosse um portal rank A, eles não estavam esperando 20 fucking orcs superiores. Não era isso que o medidor do portal estava mostrando. E não demorou muito pro primeiro coitado acabar perdendo o braço. A maga já foi prender o maldito, e a healer era tão braba que conseguiu restaurar o braço do cara. Mas o orc arrebentou as cordas e já apareceu atrás dela para mandar ela pro quinto dos infernos. Só que por pura coincidência, o mochileiro tinha sumido. E do nada, o orc começou a ser sufocado. Isso porque o Jin-Woo estava invisível com a furtividade, arrancando até as tripas do bicho. E a mina não estava entendendo era nada. Um corte misterioso apareceu no calcanhar do outro que fez ele perder o equilíbrio e o Ki-Hun aproveitou para partir ele no meio. E eles começaram a achar estranho que, do nada, a luta ficou muito mais fácil, porque o Dinho estava enfrentando todos os orcs sem ninguém perceber. Alguns até sentiram a presença dele. Então ele já deu um fim neles, para que não começassem a atacar o ar do nada. E a Karate Kid já estourou o maluco na porrada. O líder conseguiu rasgar o chefe deles no meio e fazer ele cair igual besta no chão. Já começaram a perguntar se alguém se machucou, porque enquanto tivessem respirando, os healers conseguiam curar. A healer foi contar pro líder que um orc superior começou a ser sufocado no ar do nada, e ele já foi perguntar se tinha sido a Jin-A. Mas ela falou que isso era impossível com os poderes dela. E a maga falou que se tivesse alguém capaz de fazer isso ali, seria de fora do grupo. E ela foi a única que percebeu que o Jin-Woo estava usando a furtividade esse tempo todo para atacar os monstros. Disse que ele devia ter algum motivo para esconder seu verdadeiro poder, então dessa vez ele ia deixar passar. Aí os cabras perguntaram se iam recuar, já que passaram o maior sufoco para esses orcs superiores. E só Deus sabe o que podia ter mais para frente. Só que o Ki-Hun queria muito finalizar essa dungeon para ser promovido a líder oficial da equipe.
E o Jin-Woo percebe que o cara realmente queria acabar o serviço, mas como ele se importava de verdade com a equipe, decidiu recuar. E a rapaziada já estava se borrando todo, achando que ele ia querer continuar. Mas ele falou que não era bem assim, mas só tinha um pequeno probleminha. Quando foram tentar voltar, apareceu uma barreira mágica sinistra impedindo a passagem. Perguntaram se a maga conseguia dar um jeito nisso. Ela disse que ia precisar de um tempo. O mais importante é que tinha alguma criatura muito poderosa para lançar um feitiço desse nível. Então fizeram certo em recuar, porque seria impossível derrotá-los com um grupo desse nível. Só que quando ela tentou quebrar a barreira, começou a soltar suco de morango pela boca, e os outros magos estavam quase tendo um derrame. Quando olharam para trás, tinha simplesmente 60 orcs superiores prontos para dar um cheirinho no cangote deles. E se com 20 eles quase foram derrotados, imagina com 3 vezes mais que isso. Os líderes começaram a se encarar e o orc já gritou na cara do humano, soltando o maior bafo de censurado. Tava falando na língua dos monstros, e é claro que ninguém tava entendendo nada. Só que do nada, o chefão fez um cursinho de japonês, aprendeu o verb to be e começou a falar na língua dos humanos. O Ki-Hun pergunta se foi ele que criou aquela barreira, e o cara disse que sim. Falou que ele era ninguém menos que o grande e poderoso xamã dos orcs, e a magia dele não podia ser desfeita por meros humanos. Então, o xamã mandou eles escolherem se queriam ser obliterados pelos seus soldados ou segui-los. E como eles não eram bobos nem nada, escolheram a segunda opção. Né? O Ki-Hun contou que iam fazer um ataque surpresa no boss assim que chegassem lá. E mesmo que não conseguissem derrotar, devia ser o suficiente para ele desfazer a barreira. E mandou o Jin-Woo fugir assim que a barreira abrisse e chamar o grupo de ataque principal. Só que o prota disse que até o grupo principal chegar, eles já iam ter virado pudim amassado. Mas o líder disse que o objetivo deles era fechar o portal e não sair vivos de lá. Que era para isso que eles recebiam tanto dinheiro, e a healer foi pedir pro menino entregar uma mensagem para a família dela se ele conseguisse escapar. Falou que essa luta não era dele, então não tinha por que ele arriscar a vida. E o Dinho disse que ia ficar com aquela mensagem, mas não ia precisar entregar lá fora. A princesa Cha Ha-in estava procurando o Dinho, se perguntando se ele já tinha saído do grupo de mineração. O chefe foi falar com ela perguntando se hoje não era o dia de folga dela. E ela perguntou se ele não tinha visto o caçador Sung Jin-Woo por aí. Só que quando o chefe contou que ele entrou como escudeiro, ela já entrou em choque. E lá dentro, eles finalmente entraram no salão do boss, onde tinham centenas de orcs superiores e um monte de guerreiros que pareciam ter saído direto do God of War. Mas o pior de tudo, um boss completamente tenebroso, mandando os humanos serem muito bem-vindos.